Todo mundo já ouviu falar na palavra rei e imperador. Como, por exemplo, o rei Sol, Luís XIV, o imperador Napoleão Bonaparte e por aí se vai. Mas neste vídeo nós iremos aprender a origem, o significado e a diferença entre rei e imperador. Primeiramente, qual a origem e significado da palavra rei? A palavra rei vem do latim rex. Ela está ligada ao verbo regere, que significa governar, dirigir, guiar, manter em ordem. Literalmente, aquele que dirige, que põe ordem no povo e no território. Palavras como regra, reino, região e diretor também vêm dessa mesma raiz latina regere, tudo ligado à ideia de ordem e direção. Agora iremos para a origem e significado da palavra imperador. A palavra imperador vem também do latim imperator e tem uma origem ligada diretamente à guerra e ao poder. A palavra imperador deriva do verbo imperare, que significa comandar, ordenar, ter poder sobre. No começo da Roma antiga, imperator era um título militar, era o comandante supremo do exército, quem recebia o título após uma vitória grande, literalmente, aquele que tem o comando absoluto. Só depois, com Augusto, virou o título de chefe de Estado máximo. Ou seja, com Augusto, o primeiro líder de Roma, ou seja, o primeiro imperador de Roma, o título deixou de ser apenas militar e virou sinônimo de poder político máximo sobre os territórios dominados. Outras palavras vêm dessa mesma raiz, como, por exemplo, império, impor, autoridade e o comando, todas ligadas à ideia de poder, de ordenar e governar sobre muitos. Agora iremos para as diferenças entre eles. A diferença principal está na escala de poder, origem da autoridade e tamanho do domínio. O rei tem a autoridade de governar territórios ou reino, geralmente com uma única nação ou povo, com fronteiras bem definidas, sem expandir territórios. Seu título vem, na maioria das vezes, de herança familiar, como dinastia e hereditária. É considerado o primeiro entre iguais, entre os nobres do seu próprio território. Exemplos: rei de Portugal, rei da Macedônia, rei da França. O imperador. Já o imperador governa um império. Junta vários reinos, povos ou territórios diferentes, sob uma mesma autoridade. Tem poder hierarquicamente superior aos reis, onde os reis podem ser seus vassalos ou governar regiões subordinadas ao império. O título costuma ser ligado a uma ideia de domínio universal, poder máximo ou legitimação especial. Exemplo: Império Romano, Sacro Império, Império Brasileiro. Exemplos: Imperador Romano, Imperador Carlos Magno, Imperador Dom Pedro II. No Império Romano, só se chamava imperador quem controlava territórios que iam além de uma única nação. Por isso, um rei podia ser aliado ou vassalo, mas nunca igual ao imperador. A maior importância do imperador era comandar e ter domínio sobre o exército para poder guerrear e conquistar territórios. Aqueles imperadores que perdessem o controle do império ou deixassem o império em risco de uma invasão, por exemplo, era chamado de fracassado. Uma das maiores demonstrações de poder de um império e de um imperador
era dominar um exército e expandir territórios e conquistas. Mas alguém pode até indagar. No caso, os impérios brasileiros, como podem ser chamados de impérios se não houve conquistas territoriais? Primeiramente, no caso do Brasil, o país adotou o título de império no século XIX para demonstrar grandeza territorial e marcar a separação política de Portugal, sem necessariamente ter conquistado outros países vizinhos. Na verdade, não é que não quiseram, houve tentativas, mas vários motivos fortes impediram novas grandes anexações, e o foco mudou para consolidar o que já se tinha. Exemplo, a chamada província da Cisplatina, que é o atual Uruguai. Pertencia ao Império Brasileiro, mas com a Guerra da Cisplatina em 1825 a 1828, terminou com a sua independência, onde não conseguiu mantê-la. Outro exemplo também foi a Confederação do Equador, que também pertencia ao domínio do Império Brasileiro. Mas, sem condição de Dom Pedro I lutar pela sua anexação ao Império Brasileiro, como, por exemplo, enfrentou muitas revoltas internas, brigas com o parlamento e ainda teve que se preocupar com o trono de Portugal, onde acabou renunciando do trono em 1831, sem condições de seguir expandindo. Com o surgimento do Brasil colonial, o Império já herdava quase todo o território que hoje é o Brasil, resultado de tratados como o de Madrid em 1750 e da ocupação portuguesa. O desafio maior não era ganhar mais terras ou territórios, mas sim dominar, povoar e defender o que já existia muita floresta, sem estradas e com pouca gente. Os países vizinhos, como a Argentina, Paraguai e Bolívia, também queriam expandir e defender suas fronteiras. Inglaterra e outras potências europeias apoiavam a formação de nações independentes na América do Sul e não viam com bons olhos um Brasil ainda maior. Interferiam na diplomacia e no comércio brasileiro. A ideia da política na época mudou. O objetivo passou a ser definido e respeitar fronteiras, não conquistar tudo quanto é lado. Durante o segundo reinado por Dom Pedro II, o foco foi resolver disputas por acordos, não por anexação. Mesmo após a Guerra da Tríplice Aliança contra Paraguai, o Brasil só reivindicou terras que já considerava suas por direito histórico. Não ocupou todo o país vizinho. O monarca, no caso Dom Pedro II, ele sabia que novas conquistas custariam vidas, dinheiro e poderiam desestabilizar o país, que ainda precisava se desenvolver internamente. Mesmo sem grandes anexações, foi no Império que mais da metade das fronteiras atuais do Brasil foram definidas por tratados ou condições, ou seja, garantimos o que já tínhamos e organizamos os limites com os vizinhos. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.